Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, 17, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição vem falando, a ira do Senhor. Como assim? Deus se ira? Mas a palavra de Deus diz que Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Lá no Salmo 136, verso 1, diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. No Salmo 100, verso 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso pode se irar. Bom, nós podemos ver isso e vimos isso através da palavra de Deus, que Deus se irou lá no capítulo de Números, capítulo 11, verso 33, ele se irou com Miriam, chamou Miriam e Arão, e ali eles estavam falando sobre o servo do Senhor, sobre o profeta, sobre Moisés, as instruções que ele dava para Moisés para que o povo pudesse seguir. Miriam estava ali falando contra o servo do Senhor e Deus, ficou irado com isso, e colocou Miriam leprosa. Moisés teve que interceder por ela, Ela ficou afastada do arraial por 7 dias. Depois ela voltou ao seu estado normal, porque Moisés intercedeu por ela, para que eles pudessem sair do local onde ela estava. Deus também se irou com o povo, com as murmurações. Eles quiseram se alimentar, sentiram falta, desejos da comida dos egípcios. Deus mandou carne para eles, mas também os feriu a esse povo com uma praga muito grande. Então Deus se ira sim. Quando você quebra a aliança de Deus, assim como o povo de Israel quebrou, Deus se ira contra o pecado, contra o mal, não é isso? Então Israel experimentou aí a ira do Senhor durante as peregrinações pelo deserto, também bem como na terra prometida, também ele teve que experimentar a ira de Deus. Então, eles estavam em plena consciência das consequências, de provocar a ira de Deus e de quebrar a aliança de Deus abertamente. Eu espero que você, eu, cada um de nós, sabemos que quando quebramos a aliança que Deus fez com cada um de nós também, nós vamos ter consequências devido às nossas escolhas. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, se você está quebrando a aliança, que Deus fez com você, você vai ter consequências, dessa quebra de aliança. E a ira de Deus pode se acender não contra você, mas contra o pecado que você está cometendo. Então, é bom que a gente esteja isso em mente. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. E então a sua ira se acende quando o seu povo quebra essa aliança que Deus fez com o povo no passado e fez com cada um de nós também. Então, tão certo aí quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação à bênção de Israel, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras se os israelitas rejeitassem essa aliança, ou seja, quebrassem essa aliança. Deus é, em última instância, o juiz de toda a terra. Ele declara guerra contra o pecado, não contra o pecador. Na verdade, Deus quer salvar a todos, mas se a pessoa continuar insistindo no seu pecado, no seu erro, em quebrar a aliança de Deus, ela vai ter as consequências por quebrar essa aliança, assim como o povo de Israel teve. Ou seja, independente de onde ele se encontra, Israel não foi santificado e não adquiriu méritos especiais por meio da participação na Guerra Santa, assim como as nações pagãs não foram quanto mais tarde se tornaram o meio de juízo de Deus contra a nação escolhida. Estava dentro do poder de escolha de Israel fazer das glórias certas, das certezas do passado, a base para enfrentar o futuro. Então a escolha
sua, a minha escolha, a escolha de cada um de nós, ela vai afetar o nosso futuro. Se você vai querer a salvação eterna ou a morte eterna, vai depender da sua escolha. Que escolhas você está fazendo hoje para o seu futuro? Né? Pense nisso. Né? A Bíblia apresenta aí Deus como amoroso, como nós falamos, paciente, pronto a perdoar. Se você ler lá em Êxodo capítulo 34, verso 6, Miqueias também, verso 7, verso 18, sua ira nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa, porque ele não é um Deus vingativo, né? É imprescindível e imprevisível, ou seja, a sua ira, ou melhor, a sua atitude não é simplesmente, como nós falamos, emocional, vingativa ou imprevisível, né? O que ele faz foi porque ele já deu muita chance, né? E a pessoa infelizmente não saiu, né, da lama de pecado que se encontraram. Nós vimos da história aí do povo que vivia lá na Terra Prometida, os cananeus, os heteus, heveus, que Deus deu aí, né, sua misericórdia durou bastante ali, mais de 400 anos. Infelizmente, eles continuaram com as suas práticas pagãs e tiveram a consequência, né, de serem destruídos, né, porque a ira de Deus é contra o pecado. E se você está lameando no pecado e não quer sair desse pecado, com as várias oportunidades que Deus dá, infelizmente, Deus tem que eliminar o pecado. E para eliminar o pecado, vai ter que eliminar o pecador. Não é que Deus queira fazer isso, mas foi uma escolha, uma decisão de cada um de nós e daquele povo também. Não é isso? Então, o Novo Testamento ensina que Cristo se tornou pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E por meio de sua morte fomos reconciliados com Deus. Romanos 5, verso 10. Quem crer nele não terá que enfrentar a ira de Deus. João 3,36, Efésios 2,3. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. O conceito da ira divina apresenta o Senhor como o justo juiz do universo. É aquele que promove a justiça. Salmo 7, verso 11. Salmo 50, verso 6. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Então, a ira de Deus é uma ira justa, né? Pelas grandes oportunidades, diversas oportunidades, o tempo que ele deu para que eu e você se arrependêssemos, assim como deu para aquele povo também. E ele não se arrependeu. Então, a ira de Deus, sim, é uma ira justa, né, em resposta ao mal persistente, que a pessoa não quer sair, né, do pecado. Mas existe aí um equilíbrio, porque tem a misericórdia de Deus, né, culminando aí, né, no juízo final. Então, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê paz, tranquilidade e a vontade, né, de estar dentro dessa aliança com Deus e não quebrar essa aliança, para que você não venha a sofrer com as suas consequências, né, que é a ira do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.